Meus irmãos, vamos assim nesse instante, fechando os nossos olhos físicos, respirando profundamente, sentindo a paz, sentindo a suavidade do ambiente, sentindo a presença, visualizando a presença do nosso anjo protetor, a cúpula espiritual desta casa. E assim vamos lembrando que somos espíritos imortais em evolução. Então, assim, junto de nossos mentores, vamos recebendo agora a presença do Cristo, adentrando este salão. Então vamos sentindo essa vibração, seu sorriso terno, seus braços estendidos a cada um de nós, emitindo, vibrando amor e luz para nós. E assim, queremos agradecer, Senhor Jesus, por estar conosco, queremos agradecer por seu Evangelho de luz, teus ensinamentos e todo o amor que tens pela humanidade de todos os tempos. E assim queremos louvar a Deus, Pai de nossas vidas, com a prece que vós nos ensinaste junto aos montes e ao mar da Galileia, dizendo assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim vamos envolvendo de amor e de luz a preletora Ana Helena, que vai suavizar os nossos corações com as claridades do alto e o doce perfume do Evangelho. Essa noite, a palestra que a gente vai falar, tudo bem? É do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, que foi o tema dessa semana. E era o item 1, O item 1 e o item 2, que diz respeito ao seguinte: é a parábola que Jesus conta, a parábola do festim das bodas. Essa parábola, assim como todas as parábolas de Jesus, elas trazem muitos ensinamentos, todas elas. E a gente então lembra, para quem não consegue lembrar ou está lá perdidinho na memória, o que é uma parábola? Uma parábola é um conto, é uma historinha curta, mas que tem sempre pelo menos um ensinamento. Se não tiver um ensinamento, não é uma parábola. Ela pode ter mais de um ensinamento, mas pelo menos um, para ser chamada de parábola. Se a gente, e Jesus, utilizava esse método de ensino, que são as parábolas, porque era mais fácil das pessoas guardarem, das pessoas aprenderem. Tanto é que chegou, há 2000 anos a gente está contando as parábolas dele ainda, porque as pessoas lembram. E qual a diferença? Tem mais uma coisinha que é importante a gente falar. Parábola é sempre quando dá exemplo com pessoas. Quando a gente usa exemplo com bichinhos, aquela parábola que tem da lebre e da tartaruga, a gente chama de fábula. É a mesma coisa, tem uma moral, tem um ensinamento, só que é fábula, porque é feito com bichinho. Quando a gente usa pessoas,
é chamado de parábola. E Jesus usava isso. O que ele usava? Os hábitos de vida daquele tempo, os costumes que tinham lá no tempo que ele vivia, aquilo que as pessoas conheciam lá, ele transformava numa parábola e enchia de ensinamentos. Esta parábola, especificamente, ela é uma parábola um tanto quanto especial, porque acredita-se que ela tenha sido feita ou pronunciada por Jesus na última semana de vida dele. Então ele já estava se referindo à passagem que ele ia fazer naquela semana de morte, tá? E a parábola diz o seguinte: falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas o que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos, ainda assim aqueles que foram, e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei tomou-se de cólera e mandou contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus outros servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas o que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrares. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia uma túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: ata-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Às vezes parece uma parábola do nosso tempo, né? Com algumas palavras que a gente conhece, mas tem alguns ensinamentos e alguns detalhes nessa parábola que são importantes, que a gente precisa saber então. O que é, né, um festim de bodas lá naquele tempo? O que era aquilo? O que simbolizam os convidados que ele chamou? Quem eram os convidados? E os servos que ele enviou para chamar os convidados? O que era? Quem eram eles? E a túnica nupcial, o que representava? Cada um tem o seu simbolismo, porque a parábola é cheia de símbolos, ainda mais as de Jesus, né? Jesus não perdia a oportunidade de recheá-la de simbolismos e coisas. Então vamos lá, vamos começar. Festim das bodas. Bodas a gente sabe até hoje, porque, né, tem bodas de prata, bodas de ouro, bodas de papel, bodas de diamante, enfim. A gente sabe que é uma comemoração de alguém que está casado há muito tempo ou de alguém que vai casar, porque são as bodas de casamento, né? Ou depois a comemoração disso. O festim das bodas, festim lembra a festa, mas essa palavra, a origem dela é latina e não significa festa. A origem da palavra festim representa apressa-te, é apressar-te. Mas por que apressar-te?
Porque naquele tempo, quando se falava de festim, você tinha que correr, sair correndo mesmo, era apressar-se para se arrumar, porque a festa estava pronta. E toda festa tinha comida. Hoje em dia nem todas, mas naquele tempo todas as festas tinham comida. Então era uma pressa, porque a comida está pronta para ir para a festa logo, porque a comida estava lá, era para ser apreciada, né? Então o rei aqui, né? Então o que ele fala no começo? O reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho. Então era um festejo de casamento, que casamento a gente vai ver já, né? Eram umas bodas. O rei representa Deus, então Deus querendo festejar o que? As bodas de seu filho, ou seja, o festim, aquela festa preparada, aquele banquete que era preparado. E esse banquete representava o quê? O reino dos céus. E o reino dos céus a gente já falou outras vezes, depois vocês vêm lá agora fazendo propagandinha, entra lá no canal do Google, da Casa Edgar Armond, está cheio de palestra, olha lá, né? Mas o reino dos céus significa o quê? Alegria, felicidade. Então vamos de novo. O reino dos céus, ou seja, a felicidade se assemelha a um Deus que, querendo festejar as bodas de seu filho. E aí a gente vai continuar. Vamos ver o que representa as outras partes. Aí começam os convidados. Esse rei pede para os servos irem chamar os convidados para ir para a bodas do seu filho. Os primeiros que ele chamou, apesar dele ter chamado, dos servos terem chamado, eles se recusaram. Quem foram os primeiros convidados a conhecer o reino dos céus, ou a felicidade através do reino dos céus que Deus estava propondo? Os hebreus. Os hebreus foram os primeiros a serem convidados. E por quê? Porque eles eram monoteístas, eles acreditavam num Deus único. Enquanto eles eram lá no Egito escravos, eles já acreditavam num Deus único, desde Moisés, desde Abraão. Então eles foram os primeiros convidados a conhecerem o reino dos céus das bodas do seu filho, mas eles se negaram, eles se recusaram. No final vocês vão entender por quê, já a gente chega lá. Aí tinham, de novo, como eles se recusaram, o rei enviou outros servos para chamar, os servos para chamar de novo para o banquete, para chamar outras pessoas para o banquete. Eles, porém, esses que foram chamados, sem se incomodarem com isso, lá se foram um para a sua casa de campo e outro para o seu negócio. Já tinha casa de campo naquele tempo, já tinha negócio. A gente acha que não tinha, mas já tinha casa de campo lá naquele tempo. Então, o que ele está falando aqui? Quem são os convidados que potencialmente teriam uma casa de campo ou iam ter que cuidar dos seus negócios? Aqui Jesus, naquela hora, ele está falando dos fariseus e dos saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram os aristocratas, era a classe, digamos assim, rica dos hebreus. Por isso que eles iam para a casa de campo. Eles não quiseram ir para as bodas do Filho de Deus. Eles preferiram ir para a casa de campo deles. E os fariseus eram quem? Eram os mestres, eram os sacerdotes que tinham nas sinagogas. E eles o que? Para fazer as coisas na sinagoga, porque eles criaram a sinagoga, o que acontecia dentro da sinagoga? Tinha que pagar, tinha que pagar, dar o dízimo, tinha uns bichinhos lá que eles compravam, não sei o que, tudo era comprado. Então eles foram para onde? Para o negócio deles, que era a sinagoga. Então Jesus estava falando o quê? Que até os fariseus e os saduceus, fariseus que entendiam das leis divinas, das leis que estavam nas Escrituras, recusaram o convite de Deus para as bodas do filho dele. Muito bem. Não feliz, Deus envia de novo outros servos, mais servos. Só que estes foram o quê?
ultrajados, humilhados e alguns mortos. Quem seriam esses? Quem seriam esses servos, então, que Jesus enviou para convidar e que foram humilhados, ultrajados e mortos? Seriam os profetas, porque os profetas foram anunciar o quê? O reino dos céus. E eles, muitos deles foram mortos, foram anunciar a vinda de Jesus. E, João Batista foi decapitado. Então, os profetas também não foram ouvidos, foram humilhados e foram mortos. Tá bom? Aí, Deus, não achando justo sacrificar todo o povo, toda a humanidade, todos nós que vivíamos aqui, em função de um povo que, apesar de acreditar num Deus único, negou o aprendizado, o banquete que Deus estava ofertando, ele resolveu chamar então todos os que ele podia. Então, chamar os coxos, os estrupiados, os que estavam na rua, os que estavam nas encruzilhadas. Ele mandou seus servos chamarem todos, reunir todos para o banquete. Quem seriam então esses convidados? Bons ou maus, nas encruzilhadas, rico ou pobre? Representa toda a humanidade, todos os povos, independente daquele povo ter uma crença única ou não, se aquele povo acreditava em mais de um Deus ou não, todos estavam convidados para o banquete, para o festim que Deus estava oferecendo. Não ia ficar ninguém de fora. Todos aqueles que quisessem foram chamados, poderiam comparecer então ao banquete do rei, que era Deus. Por aí a gente já começa a ver o seguinte, que esse banquete que vai ser apreciado, degustado, a gente pode começar a usar a palavra assimilado, absorvido, usado, comido, a gente chega no quê? No praticado. Então a gente tem o reino dos céus ofertado numa bodas, ou seja, a alegria de como é ser alegre, viver alegre no planeta, através do aprendizado, da vivência, da prática de quê? Das leis de Deus, que era o que Jesus trazia na terra, por isso as bodas de seu filho. E aí continua, tem a túnica nupcial. Bom, a túnica nupcial é uma túnica branca, né, que é o que se usava naquele tempo, por conta de um casamento. Mas o que se representa a túnica nupcial? Representa exatamente o quê? Um casamento. E o que é um casamento? É uma união. Não é viver junto? Então eu ia ter que viver junto, aonde? No banquete de Deus. Eu ia ter que conviver no banquete de Deus com as leis de Deus para atingir o reino dos céus. Era isso que Deus está oferecendo. E Jesus está falando nessa palestra. Quem seria o Filho de Deus? Né? As bodas do seu filho, no caso era Jesus, como eu falei. É muito provável que esta parábola tenha sido na semana que Jesus foi sacrificado, que ele ia desencarnar. Então ele já estava contando o quê? Que iria existir uma festa nos céus, porque ele tinha conseguido trazer à terra o quê? A prática e ensinar a prática e a vivência das leis de Deus para o povo, por meio de parábolas. E ele ia para perto de Deus, porque era o rei oferecendo as bodas para o seu filho. Então ele estaria perto de Deus, ele ia voltar para lá. E Jesus é o quê? Como é que a gente fala que Jesus é? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho para o reino dos céus, ele é o caminho para a felicidade, ele é o caminho
para a gente chegar lá através do quê? Dos exemplos que ele deixou. Então, essa parábola, deu para entender até aí a parábola? Mas tem mais um pedacinho, né? Tem um pedacinho que não é lá muito bonitinho. Qualquer um podia ir nesse casamento? Sim, desde que estivesse usando a túnica nupcial. Ele não chamou os pobres, os estrupiados, os coxos? Chamou. Então, eles tinham condição de ter uma túnica nupcial? Não. Então, o rei providenciou a túnica nupcial para cada um. Ele deu a túnica nupcial, ele deu a possibilidade de união com ele e com o filho dele para cada um. Só que a hora que ele chega no banquete, o que acontece? Tem um convidado que não está usando a túnica dele, que ele tinha dado, mas ele não pôs. E esse convidado, então, o que representaria? Ele está o quê? Se negando a aceitar o banquete, as leis que Jesus trouxe para nós. Ele não aceita, ele nega as leis de Deus. Ele não está nem negando o rei, porque ele estava no banquete do rei. Ele estava negando o banquete, a consumação do casamento, a união com as leis de Deus. Era isso que ele estava negando. E aí, Deus, o rei, pede que lhe ate os pés e as mãos e retire, jogue este convidado na escuridão da noite. Aí isso pode parecer meio esquisito, Deus, todo poder, bondade e misericórdia, atando os pés e mãos e jogando, um convidado, na escuridão porque não estava usando a túnica nupcial. Cadê o perdão, Cadê a misericórdia? Mas tem uma lei que Deus criou e que ele também não vai embora. Ele também não pode fugir às leis. Ele não vai burlar a lei que ele mesmo criou. Que lei é essa? É a lei do livre-arbítrio. Então você pode escolher se casar, seguir, abraçar as leis de Deus ou não. E este convidado preferiu não abraçar as leis de Deus, preferiu recusá-las. Por isso ele foi jogado, na escuridão. Isso representa que Deus respeita o livre-arbítrio. E aí não tem jeitinho brasileiro, não tem leizinha de Gerson, não tem, aquele quais, 171, o que vocês quiserem falar, não tem isso, porque a lei é lei, ela não vai mudar. Então, ele não podia deixar de cumprir a lei que ele mesmo criou. E aí quando diz que ele joga este convidado na escuridão, o que significa? Ele vai jogar nas zonas umbralinas. E depois, na reencarnação, esse ser vai ter a chance de reencarnar sim. E por isso vai ter o quê? Choro e ranger de dentes. Porque tem choro e ranger de dentes num banquete de Deus? Não, lá é só festa, é só alegria. Aonde tem choro e ranger de dentes? Aqui, onde a gente está encarnado, e nós, lá embaixo. Então isso é o que representa o jogá-lo na escuridão e que ele ia viver o quê? O choro e a ranger de dentes. Mas até a eternidade? Não. Até o dia que ele aceite, que ele esteja pronto para aceitar as leis de Deus. Por que tem choro e ranger de dentes? Porque ele vem para cá ou para as zonas umbralinas sem o consolo de um evangelho, sem o consolo das leis divinas, porque ele nega. Então ele não tem aonde se apegar. Ele não tem lei de amor, de caridade, de bondade de Deus, que Deus é luz e que Ele ampara sempre. Ele não tem isso, ele não tem fé. Então ele não tem aonde se apoiar, por isso que ele cai. Até o dia que ele se volte, a sua face se volte para Deus,
e ele então esteja pronto para aceitar as leis de Deus. E aí ele vai receber e aceitar a túnica nupcial que ele recusou anteriormente. Então não é eterno, mas depende de nós, porque nós somos os convidados. Muitos são chamados, todos nós somos chamados, sempre, todo dia nós somos chamados a cumprir, a seguir, a viver a lei de Deus no nosso dia. Mas diz lá no texto que são poucos os escolhidos. São poucos os escolhidos por quê? Porque não vestiram a túnica nupcial? Também, mas tem alguns que até vestiram. Tem alguns que sabem de cor e salteado, né? Todas as leis de Deus, então vestiram a túnica nupcial, mas praticaram? Foram no banquete, apreciaram a comida, que apreciaram as leis de Deus, vivenciando, assimilando as leis e colocando em prática? Nem todos. Então esses ainda não são escolhidos. Por isso, muitos chamados, poucos os escolhidos. E ainda diz mais, né? A gente está fechando aqui o que tem, todos os ensinamentos que tiveram nessa palestra, né? Isso, então, tem mais um trechinho, ainda tem um tempinho. Ou seja, o que é? O que a gente vê? Vamos fechar tudo. Existe um reino dos céus? Existe. Esse reino dos céus pode ser vivido aonde? Na terra? Pode, porque é a felicidade vivida no planeta Terra, que foi encarnado, que foi o que Jesus veio mostrar, desde que a gente escolha o caminho da luz, o caminho que Jesus plantou, colocou, porque Ele é o caminho. Então, se a gente aceitar as leis de Deus, vivenciar as leis de Deus, a gente vai estar seguindo o mesmo caminho que Jesus deu e exemplificou das leis de Deus. As leis de Deus estão lá no livro dos Espíritos, né? Todas as leis estão lá, são as leis morais de amor, caridade, justiça, trabalho. Precisa trabalhar, é importante trabalhar. E as outras que estão lá. Então tenha todas as leis, quem quiser ver, está lá no livro dos Espíritos. Além de aceitar que tem que trabalhar, que precisa trabalhar, do amor, caridade, é praticar isso e vivenciar no dia a dia. Ou seja, não dá para ter uma raivinha, né? Se a gente tiver uma raivinha, não está na lei de Deus, está fora dela. Então a gente tem que orar e vigiar todo dia para ver se a gente está bem, se a gente está mandando amor para o chefe, para o filho, para o patrão, para o marido, para o vizinho, para o cachorro do vizinho, né? Isso tem todas essas coisas, gente. Tem cachorro também, cachorro que late, a moto que passa fazendo barulho, né? Tudo isso. Então, tudo isso é amor, caridade, compreensão, leis de Deus. Sem reclamar do trabalho que tem. Porque trabalhar é importante, precisa trabalhar porque enobrece a alma? Sim, está lá no livro dos Espíritos, faz crescer. Então são as leis de Deus. Mas tem uma delas que é soberana e também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o quê? Gente, qual que está lá? O que está escrito nesta lei que vai salvar a todos nós e permitir que a gente entre no reino dos céus? Sem caridade não há salvação. Então a caridade é o amor em ação, por isso que ela é uma lei muito suprema. E é a última lei que está no Evangelho. De todas, ela é a última. E ela vem junto: amor, justiça e caridade. Porque o amor é um sentimento, mas não é ação. A justiça é ação, mas a caridade é o amor em ação. Então não há salvação se não tiver caridade. Por isso que são muitos os chamados e poucos os escolhidos.
Porque quem de nós consegue praticar ao mesmo tempo amor, justiça e caridade? É a última lei que está no Livro dos Espíritos, porque é a mais difícil, não é a mais fácil, mas é a que propicia entrar no reino dos céus, ou seja, viver feliz, ou em alegria, ou bem, ou em paz, ou em harmonia, aqui encarnado ainda, sem precisar ir para um plano de cima. Já dá para ficar feliz aqui. E essa é a parábola que Jesus nos traz num dos últimos dias dele de vida. Para fechar, tem um texto de Emmanuel, Chamados e Escolhidos. Não vou ler o texto inteiro porque ele é muito longo, vou ler algumas partezinhas, alguns trechinhos, porque senão ele é muito compridinho. E ele é um trecho extraído do livro Instrumentos do Tempo, de Chico Xavier, por Emmanuel, né? Ele diz assim, depois de uma introdução: já somos os escolhidos. Então Emmanuel afirma que nós já somos os escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, para ensinar aos mais ignorantes que nós, para servir além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, para apagar as fogueiras do ódio e da incompreensão, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva sem exigir que nos entendam, para persistir nas boas obras sem reclamações e sem desfalecimentos em todos os ângulos do caminho. A gente já foi escolhido para tudo isso. Eu nem li todos os itens, eu li só alguns, tem mais uns 4, 5 aqui. Nós já temos condições para isso, por isso nós já fomos escolhidos para isso. O que a gente não está, o que está acontecendo é que a gente não está fazendo, a gente não está praticando. E aí Emmanuel termina assim: fomos chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Que trabalho? Da caridade, do amor, de servir ao próximo, de recomeçar a nós mesmos, reformar a nós mesmos, de não exigir do outro, tudo que a gente já falou aqui, mais algumas coisas. Eis a nossa posição real nas bênçãos de hoje é o presente. E, se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, ou seja, nós fomos escolhidos, estejamos certos igualmente de que em breve, amanhã, num futuro próximo, comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor. Então, a gente vai finalizando, né, com esses ensinamentos de Emmanuel, porque não dá mais para a gente fugir. Pronto. De um jeito bem simples, não dá para a gente escapar nem pela direita nem pela esquerda. A gente vai, nós somos escolhidos para fazer este trabalho e seguir este caminho. Se a gente não seguir, choro e ranger de dentes, que é o que Deus não quer, porque Ele dói isso. Seus filhos, Ele quer que os filhos fiquem bem. Então a gente tem condições de seguir esse caminho, um pequeno esforço todo dia. É isso que Ele pede. Então a gente vai encerrando, né, a preleção dessa noite, agradecendo a oportunidade, pedindo que novas oportunidades nos possam ser ofertadas. E aí nós vamos fechando os nossos olhos. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando o coração e a nossa mente.
nos ligando ao alto, aos nossos guias e mentores espirituais, nos colocando numa posição confortável, sabedores que somos escolhidos, sabedores que, como escolhidos, nós podemos vivenciar as leis de Deus e, por consequência, sermos felizes aqui, agora. Vamos então mentalizando Jesus. Imagine a mão de Jesus sobre você. Sinta toda a espiritualidade amiga neste momento, enviando as energias curativas lá do plano espiritual maior até você. Jesus envia esse amor e toda essa energia espiritual. Essas energias chegam até você, fluem por você todinho, desde a sua cabeça até a pontinha do seu pé e da sua mão, dissolvendo as aflições, trazendo alívio às suas dores, renovando as suas forças. Neste momento, a espiritualidade, junto com o seu mentor, junto com Jesus, se posiciona ao seu lado e te envolve. E você vai sentindo o amor, o carinho, o acolhimento que Jesus e suas hostes envolvem a você. Sinta tudo de bom que recebe agora, curando cada uma das suas necessidades, curando sua necessidade física, emocional, envolvendo seu coração numa luz de amor, sua necessidade familiar, sua necessidade financeira, encontrando soluções, suas necessidades pessoais, quaisquer que sejam elas. Tudo agora está sob o cuidado e a atenção da espiritualidade da luz. Vá sentindo e mentalizando paz e fé dentro de você. Assim, a espiritualidade pode encontrar dentro de você um ambiente receptivo para te ajudar, para te auxiliar. Pense agora na sua necessidade e sinta esta luz que vem do alto resolvendo esta situação, curando, abrindo caminhos, acalmando, harmonizando, enchendo e preenchendo você com luz, amor e soluções. Permita-se ser ajudado.
receba todo esse carinho, receba todo esse auxílio. Sinta-se em paz, tranquilo, sinta-se saudável, confiante e amado. Sinta-se perto de Deus. E dessa forma, harmonizado e equilibrado, mantenha seus olhos fechados. Mantenha-se nesse clima de luz e paz, para ir se preparando para a prece final. Mestre Jesus, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, ouvindo essas palavras, como convidados da sua boda. Seguramente teremos muitas reflexões para o dia de hoje e para a próxima semana. E nessa sintonia de paz, de amor e de tranquilidade, vamos deixando brotar de nossos corações aquilo que temos de melhor, em vibrações de amor, em vibrações de luz, pelo bem universal, que possa abranger o macrocosmo até a menor partícula, que é o microcosmo. Vibremos amor, vibremos luz para o nosso planeta Terra, para os lugares que estão em conflito, pela Ucrânia, pela Rússia, por Israel, pela Palestina e por todos os países da África que também estão em conflito. Vibremos amor, vibremos luz pelos velhinhos desamparados, desabrigados, pelas crianças que não têm onde morar. Vibremos amor, vibremos luz por essa casa bendita que nos dá a oportunidade de reflexão e de nos juntarmos com a espiritualidade amiga. Vibremos amor e luz pelos nossos lares, como santuários de almas em esforço de renovação cristã. E pedimos permissão, Pai, para vibrarmos por nós mesmos, como trabalhadores humildes na seara do Cristo. E gratos ao Pai pelo dom da vida, por tudo aquilo que somos e pelo que temos, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Pai. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso, Pai, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixes, Pai, cair em novas tentações, mas antes livra-nos, Senhor, de todo o mal. Graças a Deus, desejo a todos uma boa noite e um bom retorno aos seus lares. Vão com Deus, que assim seja.